Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam todos e todas bem-vindos. Ah, Temos aqui vários técnicos dos centros regionais, técnicos dos municípios, temos gestores, com certeza, temos também os nossos apoiadores e apoiadoras do COSEMES, técnicos do COSEMES. Enfim, temos uma equipe muito interessante para essa conversa desta tarde. Meu nome é Antônio Jorge, eu sou assessor técnico do COSEMES Pará. Estamos aqui hoje com a doutora Charliana Aragão, que é farmacêutica bioquímica, mestre e doutora em agentes infecciosos. Ela é da Coordenação Estadual de IST-AIDS, do Departamento de Doenças Transmissíveis da CESPA, e hoje ela vai conversar conosco sobre a transmissão vertical da sífilis. É, Inicialmente, eu gostaria de dizer da importância desse tema, a importância para nós aqui do COSEMES, para todos os nossos municípios do estado do Pará, porque a transmissão vertical da sífilis, ela faz parte de um rol de 5 doenças que integram o programa Brasil Saudável. Então, 5 doenças de transmissão vertical em que existe o objetivo de eliminá-las. Então, dentre o rol de 11 doenças e mais 5 que são capazes de produzir, de serem transmitidas, melhor dizendo, através de uma transmissão vertical, então nós temos a questão da sífilis também, dentre elas, dentre outras também, como a doença de Chagas, hepatite B, HIV, HTLV, que por sinal já tivemos uma conversa recente sobre HTLV, e a sífilis, que é o nosso assunto da tarde de hoje. Então, sejam bem-vindos, bem-vindas, e vamos participar desse momento muito importante. Teremos uma interação também, daqui a pouco eu vou sair daqui de cena e vou ficar acompanhando a interação. Num dado momento, nós vamos disponibilizar uma lista de frequência também, e então estarei aqui por perto, ajudando, contribuindo da melhor maneira possível para essa nossa tarde de conhecimentos, né? De busca pelo conhecimento. Muito obrigado a todos. Doutora Charliana Aragão, seja muito bem-vinda. Tá? A senhora vai fazer a sua fala inicial e, posteriormente, a sua apresentação. Muito obrigado. É um prazer para nós aqui do COSEMES Pará recebê-la. Seja muito bem-vinda. Boa tarde a todos os presentes, sejam bem-vindos. Gostaria de começar a minha fala, né, com uma fala de agradecimento ao COSEMES, na pessoa do Dr. Antônio Jorge, que tem sido o nosso parceiro nessa luta, para que a gente possa conseguir o controle, quem sabe, a eliminação da transmissão vertical da sífilis e dos nossos outros agravos, né, que é HIV, hepatite B, que a gente trabalha, tá? Hoje nós vamos fazer uma abordagem mostrando um pouco sobre a implantação da nota técnica, né, que foi impactuada pela Resolução 115 em CIB, em 2022, que vai tratar justamente da implantação da linha de cuidado de transmissão vertical da sífilis no âmbito do estado do Pará, ou seja, nós fizemos essa pactuação para que fosse coberto os 144 municípios. Então, como a gente está aqui, né, na presença de vários técnicos, gestores maiores, que eu gosto de dizer que são os nossos secretários de saúde, eu também vou, obviamente, iniciar a minha fala em agradecimento aos nossos secretários que já trabalharam para essa resposta rápida à implantação dos GTs municipais, tá? Pode colocar a apresentação? Obrigada. Se vocês tiverem alguma pergunta, como o próprio doutor Antônio Jorge disse, no tempo oportuno vocês podem tirar suas dúvidas, tá? Vamos fazer uma interação que eu acho que vai ser bem produtiva. A apresentação, como vocês podem acompanhar, né, ela é alusiva ao Outubro Verde. Hoje nós estamos, né, no último dia do mês de outubro, que é o mês de conscientização e combate à sífilis e à sífilis congênita. E nós vamos falar, então, dessa implantação da linha de cuidado da transmissão vertical da sífilis nos nossos 144 municípios do estado do Pará, mostrando o que já foi feito, inclusive, pelos municípios.
Não estou conseguindo. Agora passou. Então, como eu disse, né, nossos agradecimentos, como o próprio doutor Antônio Jorge fez a apresentação, né, o Estado do Pará, através da Coordenação Estadual de ST-AIDS, que é do Departamento de Controle de Doenças Transmissíveis, o Departamento de Vigilância em Saúde, nós estamos gratos em poder participar desse momento e atingir aqui nesse momento várias pessoas, mas também depois com essa gravação, e deixar o nosso agradecimento aos secretários de saúde que já têm GT implantado em resposta, como eu disse, à resolução 115, que foi pactuada em CIB em 12 de dezembro de 2022, que vai, obviamente, dispor sobre o que foi previsto na nota técnica 1 de 2022, que trata da implantação da linha de cuidado da transmissão vertical da sífilis no âmbito dos 144 municípios do estado do Pará. E aí vocês podem estarem se perguntando, né, quem é esse grupo GT? O que é esse GT, né? O que é que essa nota técnica ela vem trabalhar, né? Ela vem trabalhar justamente a implantação de grupos técnicos ou grupos de trabalho, que são grupos de investigação de transmissão vertical e prevenção da mortalidade. Então, na nota técnica de sífilis, ou seja, nessa resolução que vai pactuar a linha de cuidado da transmissão vertical da sífilis, nós tivemos o cuidado de não colocar que era um grupo de trabalho de sífilis, e sim um grupo de trabalho de investigação da transmissão vertical e prevenção da mortalidade, até porque todos os nossos outros agravos de transmissão vertical, que estavam, naquele momento, no seu processo de construção da política estadual, também utilizariam desse instrumento, que é um GT, que é um grupo de trabalho. Então, qual é o objetivo desse grupo de trabalho que essa nota técnica ela prevê? Justamente formar, né, compor, implementar os grupos de trabalhos multiprofissionais, os quais têm o objetivo de investigar os casos de sífilis congênitas que foram notificados naquele território, né, daquele município de residência, para se averiguar depois. Será que se trata de uma criança de fato com sífilis congênita, que é uma criança passível de notificação, ou então é uma criança exposta a sífilis que não se notifica? Então, aqui eu quero fazer um adendo. Diferente da hepatite, tá, e do HIV, crianças expostas a sífilis, elas não são notificadas, mas elas devem ser acompanhadas na puericultura, assim como as crianças com sífilis congênita, tá? Além desse objetivo, qual é o outro objetivo, então, dos grupos de trabalho dentro dessa implantação da linha de cuidado? Justamente construir a linha de cuidado da transmissão vertical da sífilis com a característica específica do território, ou seja, baseado na rede de cuidado que aquele município tem. Porque tem municípios que têm laboratórios municipais, tem município que tem conveniado, tem município que tem maternidade, tem município que não tem maternidade. Então, é preciso dar uma especificação. A política nacional ela é para todos. A política estadual é para a característica do seu território. E a política municipal trata exatamente das necessidades, dificuldades e características da política interna. E também, depois de construir, publicar esses fluxos construídos através de uma nota informativa municipal que configura naquele município a sua política municipal, que é o seu plano de enfrentamento à sífilis. E aí vem a importância da gente entender os passos dessa construção. Então, qual é o primeiro passo? Que muitos, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como está o mapeamento dos nossos GTs municipais, que nós do nível central temos estimulado através dos nossos braços, que são os centros regionais de saúde, os nossos coordenadores de ST-AIDS, né, junto lá com os coordenadores de vigilância, como está previsto dentro da nota técnica 1, instituir, então, por portaria, ou seja, institucionalizar esse grupo de trabalho municipal multiprofissional, tá? Em que a gente orienta que seja por designação de cargo, não nominal. Por quê? Porque é uma instância que precisa ficar no município para que, havendo mudança, né, de atores municipais, não se perca a atividade
desse grupo que vai investigar e vai ajudar a diminuir os casos de sífilis no município. Então, aqui nós trouxemos uma sugestão, nós sempre damos nossos assessoramentos estadual para os municípios a orientação geral que tem que ter a composição mínima, o coordenador da atenção primária, que sabe os problemas da ponta, o coordenador de vigilância epidemiológica municipal, que é o responsável por fazer a gestão da informação gerada naquele município, o coordenador de STA de hepatite virais, que nós sabemos que está vermelhinho aí, porque nem todos os municípios têm essa figura, mas é importante também ter. Coordenação da saúde da mulher, saúde da criança, porque no final das contas nós estamos trabalhando de saúde materno-fetal, coordenação do laboratório municipal, e se não houver laboratório municipal, selecionar da equipe do município ou um farmacêutico bioquímico ou um biomédico para justamente discutir os aspectos de diagnóstico laboratorial da sífilis. Um médico da PS ou da maternidade, pode ser. Temos que ter um médico presente na composição do GT. Coordenação de obstetrícia da maternidade, coordenação CTA-SAI e conselho municipal, tá? É imprescindível termos a figura de um representante do conselho municipal e a gente vai entender daqui a pouquinho o porquê, né? Qual seria o segundo passo? São as reuniões assessoradas por nós, junto com os representantes, os coordenadores de STAs e vigilância dos centros regionais, porque eles olham para os municípios do seu território. Então, reuniões mensais do GT, a gente não vai estar em todas essas reuniões, tá? Mas a gente vai assessorar essas reuniões e, obviamente, daqui a um tempo se caminha sozinho, tá? Justamente para que essa composição do GT municipal, ele possa, então, investigar os casos de sífilis congênita, produzir as suas atas de reunião e resoluções, que tem que ficar registrada, guardado na vigilância epidemiológica, tá? Para que, possivelmente, se vocês conseguirem, né, os indicadores e metas de controle ou eliminação, os municípios com mais de 100 mil habitantes podem pleitear um selo ou um certificado nacional, e os municípios que têm menos de 100 mil habitantes podem receber também ou um selo ou uma certificação que nós estamos trabalhando, porque, para quem não sabe, nós temos um comitê estadual de investigação da transmissão vertical, tá? Do HIV, da sífilis, das hepatites e do HTLV 1 e 2. Então, quem é responsável pela construção desse processo de certificação estadual se chama Comitê Estadual, e nós faço parte, e o doutor Antônio Jorge também faz parte, e nós, esse ano de 2026, a gente se programa, já tendo regimento, já tendo toda uma construção, porque ele iniciou ano passado, em 2024, oficialmente, mas nós já vínhamos trabalhando nele desde 2023, para essa consolidação desse selo, tá? Que é um reconhecimento, nada mais, pelo bom trabalho executado nos municípios, que são, né, os executores dessa política. Então, aí na imagem, vocês podem observar o guia que nós utilizamos no comitê estadual e que também serve de base, e na nossa assessoria nós orientamos a todos os GTs que sigam as orientações. Do lado, essa ficha verdinha é uma das fichas que tem, tá? Que é a ficha de investigação da transmissão vertical da sífilis, tá? E onde tem uma ficha síntese, tem também todas as orientações para esse preenchimento e para você fazer a resolutibilidade do caso. Espera aí, mas essa criança que foi notificada com sífilis congênita realmente era sífilis congênita? Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem visto muitos municípios que têm feito um bom trabalho, mas esse bom trabalho não tem aparecido porque estão notificando crianças expostas a sífilis. Quem são as crianças expostas a sífilis? São aquelas filhas de mãe adequadamente tratadas durante o pré-natal, né? Iniciado 30 dias antes do parto, com penicilina, de acordo com o estadiamento correto da infecção, que fazem o monitoramento com VDRL mensal no pré-natal e que se observa a queda desse VDRL em 2 diluições ou mais, e que quando chegam na maternidade, né,
com o cartão de pré-natal adequadamente preenchido com essa informação, o corpo de enfermagem médico consegue identificar que o tratamento foi adequado, olha para a criança, não tem sinais e sintoma, olha para o VDRL dessa criança em comparação à mãe, ela não tem 2 deleções ou mais do que da mãe, o que vai configurar, então, uma criança exposta. Mas o que tem acontecido? Mulheres que chegam na maternidade, na triagem da testagem rápida reagem, faz o VDRL do binômio, reage, mas não tem nenhuma informação na caderneta de pré-natal. E, dependendo do município, a dificuldade de buscar aquela informação na madrugada, no final de semana, o que sobra como atitude correta dos profissionais da maternidade? Notificar aquele caso e tratar, mesmo aquela mulher, aquela criança não precisando, porque foi um caso adequadamente tratado, mas pelo fato de não estar registrado, aquela criança ela entrou no primeiro critério de definição de sífilis congênita, que é toda criança aborto ou natimorto, filho de mãe não tratada ou tratada de forma inadequada no pré-natal. Bem, se nós não temos informação de como foi o pré-natal, como saber se ela tratou e como saber se foi adequado ou não? E aí acaba entrando na conta do município um caso que não deveria entrar, tá? E aí, de que forma o GT coopera para essa diminuição dos casos no banco? E não só isso, não é só o banco, é melhora realmente no fluxo, né, na prestação do serviço, na qualificação do serviço de pré-natal para essa mulher. É justamente através dessa ficha de investigação em que vai se separar, eu gosto sempre de dizer, eu separo o joio do trigo, ou seja, eu separo as crianças que realmente são com sífilis congênita daquelas que não são, e dentre aquelas que são, o GT vai discutir, vai observar aonde foi a fragilidade na linha de cuidado que levou um caso de sífilis congênita ou levou a um óbito por sífilis congênita. Foi no pré-natal, foi falta de informação na carteirinha de pré-natal, foi um VDRL que não foi ofertado a essa mulher durante o monitoramento e que não deu para observar a queda dos títulos, ou foi a maternidade que não pediu a carteirinha, deu reativo, foi logo tratando e notificando, enfim, aonde foi vulnerabilidade social dessa mulher que levou ela a não aderir ao pré-natal. Então, nós temos, para todos os gestores que estão aqui, nós temos uma ferramenta importantíssima para a gente conseguir o controle e entender o que está acontecendo no nosso território. Aqui ao lado nós temos um quadro, tá, que mostra como é que tem que ser investigado. Então, em cada município, todos os casos de sífilis congênita precoce, ou seja, menor do que 2 anos de idade, tá? Todos os casos de abortamento causado por sífilis devem ser investigados. Se eu tive se eu tive dois, tá? Tem que ser investigado. Ah, mas eu faço investigação do óbito. A investigação do óbito é uma coisa, a investigação de sífilis congênita é outra. Inclusive, quando você faz a investigação de sífilis congênita, num caso de abortamento, tá? Ou de natimortalidade, ou óbito por sífilis, que são os outros itens aí, né? Que são todos também, você acaba cooperando com a vigilância do óbito. Nós temos trabalhado no nível do Estado cada vez mais afinados em tentar ajudar nesse entendimento, porque muitas das vezes a maioria dos casos de óbitos que nós temos observado são de sífilis de característica ignorada. Então, você não sabe realmente se foi a causa, de fato, foi sífilis congênita. E também investigar os casos de nascidos vivos com sífilis congênita, né? Número de casos por ano, conforme os critérios. Então, municípios com 200 casos ou menos vão investigar 100%. Então, se você teve 50 casos, vai estudar, vai investigar os 50 casos, tá? Quem teve 201 casos até 500 casos vai investigar 75% desses casos. E municípios com 501 ou mais vai investigar 50% dos casos. Essa é a metodologia de como vocês vão escolher quem vai ser investigado pelo GT municipal, tá? O terceiro passo é construir os fluxos de atendimento. Lembre só uma coisa, esses passos eles podem estar acontecendo ao mesmo tempo, porque como vocês viram, a constituição do GT ela é bem ampla. Então, geralmente, a investigação com a parte do caput da ficha começa na vigilância,
passa para a mão da pessoa lá da PS, que vai no prontuário da unidade da saúde levantar informação de como foi o pré-natal da mãe daquele caso de sífilis congênita, depois vai para a maternidade, onde vai fazer o levantamento, mas enquanto isso, os outros integrantes podem estar construindo seus fluxos de atendimento. Quais são os fluxos de atendimento que o município, para construir a sua nota informativa, ou seja, o seu plano de enfrentamento à sífilis, precisa fazer? O fluxo da gestante no pré-natal e da sua parceria, ou seja, como essa mulher é triada, como ela é diagnosticada, como ela vai fazer o monitoramento até o momento de caminhar ela para a maternidade. Outro fluxo que tem que ser construído, a avaliação e o manejo do binômio na maternidade. Então, essa mulher chegou como? Eu avaliei como que era sífilis em gestante ou sífilis congênita. Como é que é encaminhado? Quem é que vai tratar? Quem é que vai ser notificado? O terceiro fluxo, o segmento dessa criança com sífilis congênita, vocês veem que eu separo sífilis congênita ou exposta a sífilis lá na PS novamente, na puericultura. E pela nota técnica estadual é previsto que seja feito esse segmento por 24 meses. E o último fluxo que tem que estar dentro dessa nota informativa é o dado notificado no município, quer dizer, como é o caminho desse dado notificado no município e como que vai ser feita essa qualificação, para que todos os profissionais da ponta possam entender como é que eles vão atuar nessa rede ou nessa linha de cuidado. E, obviamente, todos esses fluxos vão ser compilados numa nota informativa que deverá ser passada, né, pelo Conselho Municipal, tá? Então, é o quarto passo. A nota informativa municipal, com todos os fluxos, ela deverá ser aprovada no Conselho Municipal de Saúde, que é a nossa instância fiscalizadora, a nossa instância participativa. E o quinto passo, publicar ou publicizar essa nota informativa municipal. E o mais importante, disponibilizar para todos os serviços que acompanham a linha de cuidado de sífilis no município, para que todos os profissionais, na hora que se depararem com a situação, saibam como seguir nessa linha de cuidado e evitando futuramente, obviamente, a sífilis congênita. Aqui embaixo eu trouxe algumas fotos, porque antes de ser publicada essa nota técnica, né, através da resolução 115, nós fizemos um piloto, o Estado fez um piloto. Tá? E aqui algumas fotos, momentos com os secretários de saúde, momento com o GT municipal, momento de reunião com o laboratório. Também tivemos um momento com os profissionais de saúde qualificando. E aqui ao lado vocês veem um exemplo, tá? Que é a carinha, que eu digo assim, né, da nota informativa do município de Castanhal, que dos 5 municípios que começaram em 2022, na verdade a gente começa desde 2021, mas em 2022 a gente consegue um financiamento pelo Sífilis Não, em que a gente concorreu através do plano estadual, plano piloto estadual para o controle e eliminação da sífilis congênita, em que a gente conseguiu fomentar 5 pontos focais em cada um dos 5 municípios, que foram Abaetetuba, Castanhal, Cametá, Tucuruí e São Félix do Xingu, e todos fizeram a sua nota informativa com os fluxos, como tem um exemplo aqui, e o município que se destacou foi o município de Castanhal, em que a gente pôde acompanhar todos os passos, a melhor qualidade do dado dele ao longo do tempo, e quando chegou no ano de 2023, né, o piloto já finalizado, esses 5 municípios já com essas notas informativas e agora uma política estadual implementada e pactuada em CIB, em 2023, então a gente consegue solicitar o pleito para Castanhal. Nós estivemos em todos os processos dessa certificação para Castanhal, ao lado do município, orientando, assessorando, porque nós fazemos parte da Comissão Estadual de Validação, e o município, pelo seu desempenho, né, e articulação e construção dos seus processos, consegue, então, fazer o seu pleito e conseguir o selo bronze, sendo que em dezembro ele recebeu, de 2023, ele recebe o selo bronze rumo à eliminação da transmissão vertical da sífilis, e nesse ano de 2025 ele está pleiteando a progressão desse selo, ele passa de bronze para prata agora, mostrando que é possível sim, com GT atuante, com processos escritos, com articulação da rede
melhorar dados, melhorar o atendimento à população e receber a cereja do bolo, que é uma certificação, mostrando a qualidade do serviço dos seus profissionais que compõem o SUS, né? O SUS é formado por esses profissionais. Então, só para vocês entenderem, nós temos aqui, nesse ano de 2025, 81 GTs instituídos por portaria. E aí eu queria deixar meu agradecimento aos coordenadores de ST-AIDS dos 13 centros regionais, que articularam em si, né, a sensibilização dos gestores municipais e parabenizar os gestores municipais que estão descritos aqui por acreditarem no processo e por assumirem esse processo de pactuação junto conosco, e que nós estivemos juntos desde 2023, quando começa o processo mais amplo, até esse ano, olhando para trás e trabalhando as melhorias, por isso que também eu estou aqui hoje, tá? Então, quero destacar o 13º, o 9º e o 6º centro, que avançaram muito na sensibilização, na construção dos processos, e gostaria de deixar um apelo aos municípios do 8º centro, que, como vocês podem ver aqui, que é da região do Marajó. Infelizmente, a gente ainda não tem nenhum GT instituído por portaria, e aí eu digo para vocês que é importante a gente institucionalizar os processos, tá? E os outros centros regionais que têm nos ajudado nesse processo de sensibilização e trabalho. Agora, vem uma pergunta, né? O que precisamos, então, para enfrentar as elevadas taxas de sífilis congênita no estado do Pará? A partir de agora, eu vou começar a mostrar alguns dados para vocês, porque já saiu o boletim, nós estamos no Outubro Verde, já saiu o boletim epidemiológico da sífilis, e antes da publicação nós já sabíamos, porque nós fazemos o monitoramento, o Estado é responsável por fazer o monitoramento, o acompanhamento, a sensibilização, e também, para além disso, a logística de muitos insumos em relação à sífilis, testagem rápida, mas também para as outras testagens, os insumos do estratégico da sífilis, né, que são a bezetacil, que é a penicilina, tá? E a doxiciclina também, que nós temos disponível, mas é só para algumas situações, porque o tratamento de primeira escolha é a benzilpenicilina, e além de todo o suporte de treinamento que a gente dá, incentivo e assessoramento aos municípios, tá? E nós vamos ver agora que eu vou mostrar só os dados, esses dados aqui foram feitos e publicados por nós no primeiro encontro de GTs, que aconteceu em outubro, e que a gente já sabia que esses dados tinham piorado, né? Mas, obviamente, eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês que muito dessas regionais e desses municípios que trabalharam muito final de 2024 e início de 2025 saíram do silêncio epidemiológico. Então, municípios que não notificavam passaram a notificar casos, ou seja, o sistema, quando ele começa a funcionar, ele começa, então, a mostrar um aumento. O que é importante agora é a gente entender como está a situação e trabalhar para que esse número caia, porque eu tenho muita certeza que muitos municípios estão fazendo um bom trabalho, mas esse dado não está aparecendo, e cabe ao GT fazer essa investigação e ajudar nessa observação do que precisa ser feito no território e na própria limpeza dos bancos. Então, o que os municípios precisam fazer? Fortalecer a rede de cuidado da transmissão vertical, e olhem que nessa composição que está aparecendo para vocês, a porta de entrada vai continuar sendo o BS-ESF, né, em que vai fazer os profissionais vão fazer a definição de caso, vão fazer a notificação, vão fazer o tratamento, o monitoramento dessa mulher e da sua parceria, e vão fazer o correto encaminhamento da carteirinha de pré-natal adequadamente preenchida para a maternidade. Quando chega na maternidade, olha quem está nesse processo de vigilância aí, a vigilância em saúde, a vigilância epidemiológica. Então, ela nunca está desatrelada. A vigilância, ela é para mais do que uma produtora de dados, ela é aquela que acompanha os indicadores, é aquela que sabe o que está acontecendo no processo naquele município. E lá na maternidade ou casa de parto também vai se fazer avaliação e diagnóstico, tratamento e encaminhamento novamente dessa mãe com essa criança para a PS, porque afinal de contas essa mulher vai finalizar o pré-natal na PS e a criança vai iniciar o seu segmento de puericultura.
E, ao lado, nós temos os serviços especializados, porque crianças com sífilis congênita precisam fazer um segmento com especialidade, neurologia, audiologia, oftalmologia, e a gestão é o maestro desse processo. E aí vem algumas pontuações que, na verdade, são colocações, tá, em relação ao que a gente precisa. Como nós estamos falando aqui para gestores, né, e estamos falando para os secretários de saúde, o que nós precisamos? Precisamos do apoio dos secretários de saúde municipais em relação ao fortalecimento juntos aos GTs, incentivando esses grupos a se firmarem, as suas atividades serem regulares, quanto às investigações nos casos de sífilis congênita, tá? A gente não investiga no GT criança exposta. Criança exposta faz parte dessa nota informativa em que você vai acompanhar na puericultura, mas a investigação é só caso de sífilis congênita, que são os casos notificados, tá? Justamente para quê? Para que possa se avaliar, se averiguar as falhas na rede de cuidado. O que está acontecendo para nascer criança com sífilis congênita ou óbito por sífilis congênita? E buscar soluções para minimizar ou diminuir esses casos e também os óbitos por sífilis congênita. Nós precisamos dos secretários de saúde para fazer o fortalecimento, o estímulo na integração entre vigilância epidemiológica municipal, APS e ou maternidade. Por que eu coloquei ou? Porque tem municípios que não têm, mas aí quem não tem maternidade precisa pactuar com aquela maternidade para a qual as mulheres são referenciadas, para que elas enviem as informações para a puericultura continuar seguindo essa criança, né? E também na qualificação dos dados. Precisamos também do apoio dos secretários de saúde e, obviamente, todos, né, aqueles que compõem o SUS, né, essa rede de cuidado, na oferta de testagem rápida de gravidez, porque a gente não perde o tempo oportuno de fazer a testagem rápida, porque, em via de regra, o que nós temos observado, tem municípios que não têm o teste rápido para gravidez. Isso faz com que a mulher primeiro se dirija a um laboratório para fazer um exame para saber se está grávida, para depois retornar e fazer a testagem rápida. Tá? Existem alguns municípios que fazem dessa forma, mas não perdem a oportunidade de testar logo a mulher naquele momento. Mas, em via de regra, né, o que nós observamos? Que começa o pré-natal com o resultado de gravidez. Então, se tiver uma testagem rápida naquele pronto momento em que a mulher foi buscar o atendimento ali na unidade de saúde, já se começa o pré-natal fazendo as testagens, sífilis, HIV, hepatites, e iniciando o tratamento. Deixar claro que tratamento para sífilis, eu não preciso esperar um resultado de um VDRL, eu preciso juntar as informações, porque eu tenho 3 definições de caso. Só para vocês terem uma ideia, a primeira definição de caso de sífilis em gestante é toda mulher durante o pré-natal, parto ou puerpério, que apresenta pelo menos um teste reagente treponêmico e ou não treponêmico, pelo menos um, em qualquer titulação e sem registro de tratamento anterior, assintomática é um caso de sífilis. Então, esse EO me diz o seguinte, é pelo menos um. Se a mulher chegar lá, deu teste rápido reagente, ela é assintomática, e ela não tem histórico registrado num prontuário ou numa outra caderneta de pré-natal que ela já tenha tido filho, né? Que ela tratou sífilis, aquela mulher já é uma definição de caso. Se ela chegar, que é a segunda definição de caso, se ela chegar com sinal e sintoma de sífilis e eu ter um teste rápido reagente, eu nem preciso de mais nada, porque lá o parâmetro, o conectivo é E, pelo menos um teste reagente treponêmico ou não treponêmico associado à sintomatologia. Mas isso não significa que eu não vou pedir o VDRL. O VDRL vai ser fundamental no que nós chamamos de controle de cura, que vai ser o parâmetro na maternidade para eu saber, olha, essa mulher tratou com penicilina, no esquema correto, ou não houve falha terapêutica porque o intervalo entre doses foi correto, olha, houve queda dos títulos em 2 diluições ou mais, está registrado aqui. Aí, quando ele pega o VDRL na maternidade, essa mulher está 1:2. Ele olha no que está registrado, essa mulher, no início, ela tinha 1:32, e ela estava 1:2, e na maternidade está 1:2. O que significa isso? Sífilis? Não, isso já é cicatriz sorológica. Por quê?
tratada adequadamente, registrada, queda dos títulos, e a mulher ali naquele momento está reativa porque ela teve uma sífilis na gestação que dura 9 meses. Outra, além do VDRL para gestante, uma das coisas que nós gostaríamos de pedir sensibilização dos municípios e dos gestores é para garantir essa testagem do VDRL por mês na gestante, essa testagem do VDRL na puericultura na criança, no mês 1, 3, 6, 12, 18 meses. Mas calma, parece muito VDRL, né? Só que se tiver essa criança apresentar tanto uma criança exposta quanto uma criança com sífilis congênita na puericultura tiver 2 testes consecutivos do VDRL negativo, você suspende esse segmento com VDRL e só continua o acompanhamento normal dessa criança, né, nas consultas, sinais e sintomas, e lá com 18 meses, só com 18 meses, se faz um teste do tipo treponêmico nessa criança. Não precisa fazer nenhum teste treponêmico em crianças até 18 meses, só o VDRL. Tá? Nós precisamos também do apoio dos secretários de saúde municipais e de todos os gestores que compõem a linha de cuidado na realização da coleta do LCR, que é o líquido cefalorraquidiano, para avaliar neurosífilis. Nós temos tido muita dificuldade na conversa com os municípios de implementar esse exame que é protocolo nacional, é protocolo estadual, e eu quero dizer uma coisa, que quando a gente consegue avaliar a neurosífilis através da coleta do líquido, nós conseguimos, nas crianças com sífilis congênita, utilizar um outro tratamento que ela não precisa ficar internada. E isso, muitas das vezes, em municípios que têm poucos leitos pediátricos, infantis, né, vai ajudar, porque eu não vou estar usando um leito para uma criança com sífilis congênita que não tem neurosífilis. Naquele momento, eu posso escolher, se o LCR dela estiver normal, eu posso escolher um tratamento que é a penicilina procaína, que ela é feita em M nas crianças. Né? Tem muitos profissionais que preferem, né, mesmo ela não sendo alterada o LCR, fazer com a penicilina cristalina. Mas se você tem essa possibilidade, você consegue, então, dar alta para essa criança, desocupar um leito, mas mesmo assim tratar dentro dos protocolos, tá? E aí eu quero deixar para vocês aqui que nós nos colocamos à disposição, intermediar, fazer parceria com a Santa Casa, né, para mediar um treinamento para os médicos. Nós precisamos apenas desse contraponto, desse feedback dos municípios e dos médicos que atuam nas unidades infantis e materno-fetal, para que centro-obstétricos, para que a gente possa articular esse treinamento de coleta. Implantar o 3º teste do fluxograma de diagnóstico da sífilis, que é o 2º teste treponêmico desse fluxo, tá? Ele tem que ser diferente do teste rápido e ele não precisa ser usado sempre. Isso é um outro erro que a gente vê, um outro desperdício que nós vemos. Por quê? Porque os fluxogramas, apesar da sífilis não ter um diagnóstico de certeza, no sentido de que a gente não consegue fazer um diagnóstico direto, apenas sorológico, ou seja, a condição sorológica, mas se eu tenho 2 testes reagente, o teste rápido e o VDRL reagente, obviamente excluído cicatriz sorológica, porque ela tem a definição dela, tá? Sempre gosto de dizer que cicatriz sorológica não é 1:2 no VDRL, não é 1:4, tá? É quando você tem um tratamento anterior realizado com penicilina, o estadiamento correto da infecção, queda dos títulos em 2 diluições ou mais, que não tenha tido falha terapêutica entre doses e não tenha tido uma outra exposição de risco naquele período, nós temos sim uma cicatriz sorológica. Então, tirado cicatriz sorológica, se eu tenho um teste rápido reagente e um VDRL reagente, eu não preciso pedir o 3º teste. Quando é que o profissional de saúde deve pedir o 3º teste? Quando há discrepância entre teste rápido, por exemplo, deu positivo e o VDRL deu negativo, e aquela mulher não tem história anterior de ter tratado e está dando um teste rápido reagente, e o VDRL insiste em não reativar, é preciso fazer, então, um 3º teste, que é o 2º treponêmico, que tem que ser metodologia diferente do teste rápido.
E como é que está a situação da sífilis no estado do Pará, né? Para que a gente possa entender essa dimensão de tudo isso que eu estou falando para a necessidade de implantação. É importante nós entendermos que a sífilis é um agente infeccioso, que é o treponema pálido, mas que ele tem tamanha importância epidemiológica que nós temos 3 agravos notificados. Ou seja, a sífilis congênita, a sífilis em gestante e a sífilis adquirida, sendo que a congênita é desde 86, pela portaria 542, a em gestante desde 2005, pela portaria 33, e a adquirida desde 2010, pela portaria 2472, e que são todas as 3 agravos de notificação semanal. E aí eu queria deixar bem claro, né, que é importante nós não fecharmos a ficha de notificação no sistema com os dados incompletos. É preciso a gente fazer a completude dos dados, porque, apesar da notificação ser semanal, o município, através da vigilância epidemiológica, ele pode fechar o caso em até 60 dias. Então, você tem aí, e na construção da nota informativa do município, pode prever em 30 dias aquelas fichas de notificação não completas, com falta de informação, tem que ter completude da informação pela ponta, pela unidade notificadora, para que a gente diminua a falta de informação, né, e os erros que a gente observa de notificação. Então, aqui vocês estão observando a nossa tabela, a nossa figura, que traz essa série histórica de 2020 a 2024, sendo que de 2023 para 2024 foi quando a gente teve os resultados piores, né? A gente tinha aumentado o rastreio em 23 de sífilis adquirida e a gente observa uma diminuição de sífilis adquirida em 24. E o que isso me quer dizer epidemiologicamente? Que se eu deixo de testar a população geral sexualmente ativa, o que vai me restar é encontrar sífilis adquirida na condição gestação, porque o que é a sífilis em gestante? Nada mais é do que uma sífilis adquirida no estado gestacional. Então, a gente observou uma diminuição no rastreio geral em 2024 da população geral, um aumento do rastreio da sífilis em gestante, ou seja, já pegamos essa mulher ali no pré-natal e às vezes o pré-natal é tardio, e a consequência disso foi um aumento, passou de 9,1 de 2023 para 12,15 em 2024. E os óbitos por sífilis passaram de 11,1 para 14,36. E aí vocês podem perguntar, mas o que se deve a esse aumento dos casos? Municípios que saíram do silêncio epidemiológico, porque o sistema começa a melhorar em detectar, porque historicamente região norte e nordeste do país tem subnotificação de casos de sífilis, mas também tem a ver com a falta de investigação dos casos para que a gente possa entender na linha de cuidado onde está o problema. E não tem outra forma a não ser utilizando a ferramenta GT municipal. Por quê? O objetivo do comitê estadual é assessorar, não fazer as investigações municipais, tá? Então, a gente precisa que haja o estímulo a esses profissionais que compõem o GT para que eles investiguem, analisem. Nós estamos aqui para fazer o assessoramento com o conhecimento que nós adquirimos, inclusive nosso próprio encontro esse ano foi voltado justamente para as investigações, porque eu tenho muita certeza que de duas uma, né? A gente vai conseguir entender melhor o que está acontecendo e ajustar, e também vamos conseguir diminuir os números de casos lá nos bancos. Em relação à mortalidade por sífilis, antes de falar da mortalidade, só mostrando aqui o gráfico de detecção dos agravos de sífilis em gestante e sífilis congênita, chamar a atenção para os municípios do primeiro centro que aumentaram a taxa de incidência de sífilis congênita de 20 para 26,3. O terceiro centro, que passou de 5,6 para 8,1. O quinto centro, que passou de 5,3 para 9,4. No quinto centro, nós temos 2 municípios, mas, infelizmente, não conseguimos trabalhar com esses GTs instituídos. O sexto centro passou de 6 para 9,2
E aí eu quero deixar meu agradecimento aos nossos diretores e coordenador dos centros regionais do Sexto Centro, que esse ano nós conseguimos trabalhar justamente por esse dado olhado para trás de 2024 com todos os 5 municípios. E eu já quero deixar parabéns à Tailândia aqui, o município de Tailândia, que tem avançado na construção dos seus processos, né? Ontem nós estivemos, essa semana nós estivemos lá para fazer a entrega de um computador, né, para o município, dentro do plano do projeto Cifidis Não, inclusive os 5 nossos municípios que eu citei receberam 2 computadores completos, justamente para fomentar o trabalho das vigilâncias, tá? E a gente ficou muito feliz, eu fiquei muito feliz porque o plano já está no Conselho Municipal, esperando a aprovação, com todas as fichas, todos os fluxos, e eu lá na sala de vigilância, que fomos fazer a entrega para a secretária e para a coordenadora de vigilância, vi a ficha de notificação de sífilis congênita grampeado junto, já a ficha de investigação, com as informações já vindas do hospital, acelerando o processo de investigação, tá? Então, já deixo o meu parabéns. E a Baitetuba, que a gente já está trabalhamos essa segunda-feira, mostrando justamente os dados que nós apresentamos, mostrando o que precisa ser feito para que eles possam pleitear ano que vem o selo de boas práticas nessa construção dos processos que precisam estar. Sem processo, não há certificação, porque não adianta eu ter o dado se eu não consigo comprovar o que eu estou fazendo para diminuir os casos. 8º centro aumentou também, tá, de 4,5 para 9,1, infelizmente é a região que nós não temos nenhum GT. O 9º centro aumentou de 4,5 para 10,3. O 9º centro foi um dos centros que nós trabalhamos todos os municípios e que estão de parabéns porque saíram do silêncio epidemiológico, mas é preciso mais, é preciso fortalecer a investigação e resolução desses casos que foram notificados para que a gente entenda e resolva o problema da linha de cuidado. 11º passou de 6,2 para 7,6, o 12º de 8,9 para 11 e o 13º de 2,9 para 9,4, também igualmente ao 9º centro, trabalhou muito nas CI, nos fóruns perinatais, já publicaram seus instrumentos de combate à CIF, suas notas informativas, e estão detectando mais casos, mas é preciso investigar e resolver o problema, como eu disse. Quando o sistema começa a funcionar, os dados aumentam, mas nós precisamos ter ferramentas para fazer a intervenção para que esse dado comece a cair. E o momento é agora da gente fazer isso acontecer. Quando nós vamos para a mortalidade, eu quero chamar a atenção dos municípios do 1º centro, é onde a gente registra o maior número de mortalidade por sífilis nos municípios. Só em 2024 foram 7 casos em Belém, 1 caso em Ananindeua. Em 2025 foram 4 casos em Belém e 1 caso em Ananindeua. A mortalidade é o pior indicador de saúde de uma população. Significa que o que está sendo feito não está sendo suficiente para evitar mortalidade. Em 2024, o 5º centro teve 1 caso e em 2025 foram 2 casos em Paragominas, 1 em Dom Eliseu, e também temos que chamar a atenção do 11º, que tivemos 1 caso em Tucuruí, Breu Branco, Marabá, Canaã dos Carajás, e é preciso a gente poder continuar esse processo de investigação. Também tivemos 2 casos no 12º, um em Redenção e Ourilândia. Em 2025, no 12º centro, foram 2 casos em Redenção e 1 em Pau d'Arco. Significa que algo está acontecendo que precisa ser ajustado, e volto a dizer que a construção do plano de enfrentamento, que é a nota informativa, e a atuação ativa, né, proativa do GT vai ajudar a resolver o que está acontecendo nesse município. E aqui eu trouxe os indicadores e metas para o controle da sífilis congênita, segundo os municípios com mais de 100 mil habitantes no estado do Pará, no ano de 2023 e 2024. E aí eu trouxe para vocês aqui o número de casos, né? Nós temos os 3 municípios com mais de 100 mil habitantes do 1º centro, sendo que o indicador estadual, que é o percentual de sífilis congênita, que é um indicador não só estadual, mas ele é nacional,
E por que a gente adotou ele no período de 24 a 27? Justamente para que a gente faça valer o que nós estamos trabalhando, que é o fortalecimento da integração entre vigilância e APS, porque esse indicador diz de forma indireta como é que está a qualidade do pré-natal nos municípios, né? Mostra para a gente se a capacidade de rastreio, detecção precoce, tratamento precoce e segmento está sendo feito correto ou não. E o que nós observamos? Que no município de Ananindeua tem nascido 44% de crianças com sífilis congênita, Belém também, e Marituba 29%. Né? Isso daqui deveria ser zero, né? Ou deveria estar muito menor do que esse percentual que estamos observando. Significa que está havendo alguma falha no pré-natal que está levando essa quantidade alta de nascimento de crianças com sífilis congênita. Em relação à taxa de sífilis congênita do ano de 2024, que é onde a gente observa o maior aumento da sífilis, a gente observa que Ananindeua, 19,53, Belém, porque lembre que a taxa de incidência de sífilis congênita é por 1.000 nascidos vivos. Então, Belém, nós temos 30,24, Marituba, 19,29. E para o controle da sífilis, né, dentro do Brasil Saudável, chegar às metas, dentro dos guias de certificação para eliminação, dos pactos nacionais e internacionais, nós precisamos, no mínimo, ter 7,5 casos por 1.000 nascidos vivos. E nós estamos aqui, muito longe, mostrando uma realidade bem dura e que nós precisamos, sim, de uma resposta rápida para a sociedade tentar resolver, solucionar esse problema, tá? E os instrumentos estão aí. Precisamos apenas do apoio dos municípios para que a gente possa trabalhar junto e conseguir diminuir esses indicadores. Bem, como eu disse para vocês, nós temos indicador, esse aqui é um indicador de impacto, a taxa de transmissão vertical. Mas nós temos indicadores de processo. O que são os indicadores de processo? Eles têm metas, né? Eles são indicadores que dizem assim, o que foi feito no processo na rede de cuidado para eu estar com uma situação dessa ruim ou eu ter melhorado o meu indicador. É justamente, são 3 indicadores, que todas estão no pré-natal, todas estão no serviço pré-natal. Cobertura mínima de 4 consultas nos 2 últimos anos completos. Esses indicadores aqui é para os 2 últimos anos completos epidemiológicos. Então, 25 não fechou, vou falar de 23 e 24. E a gente sabe que as metas, né, previstas é 4 consultas ou mais. Aqui, para o controle da sífilis, do HIV, das hepatites, a gente considera 4 consultas ou mais. Então, qual é o ponto de corte? Qual é a meta que mínima? 90%. Tudo que está em vermelho significa que não alcançou. Por exemplo, Ananindeua e Belém não alcançaram nenhuma meta, né? Nem cobertura mínima de 4 consultas ou mais durante o pré-natal, nem cobertura de tratamento adequado para a sífilis durante 23 e 24, e nem pelo menos a cobertura de um teste para sífilis no pré-natal 23 e 24. Só ressaltando que o último indicador, que é pelo menos um teste para sífilis no pré-natal, nós utilizamos a ficha do Sinam, tá? Mas para avaliação concreta, a gente faz o que a gente chama de cálculo amostral e depois avaliação em prontuário se realmente essa mulher fez essa testagem. Mas pelo dado da ficha que nos dá um indicador, né, que serve de orientação nacional e estadual para uma efetiva intervenção, está mostrando que está abaixo. Tá? Belém, a gente vê também que não alcançou nenhum, sendo que em 24 nós tivemos o pior percentual, 75% de tratamento adequado para sífilis em gestante. E aí eu quero chamar a atenção de um detalhe. Tratamento adequado, ele é feito com a escolha do tratamento adequado para sífilis, ele é feito conforme o estadiamento clínico. E o que nós estamos observando, o que nós temos observado, monitorado, levado os dados em cada assessoramento, em cada um desses municípios, mostrando, né, claramente que muitos municípios, muitos profissionais têm notificado, por exemplo, sífilis primária, marcado sífilis primária, e tipo assim, 50%, 60% dos casos é sífilis primária, que pela nota, pelos PCDTs nacionais e estadual, as nossas orientações, quando eu tenho uma sífilis primária ou secundária, eu uso uma dose apenas de penicilina, ou seja, 2.400.000 UI.
Quando eu marco de forma errada, sem identificar o cancro duro e associado ou não à linfadenopatia, o que eu posso estar levando? A escolha de um tratamento inadequado. Então, assim, eu já ouvi profissionais dizendo assim, eu marquei sífilis primária porque eu achei que é uma sífilis muito recente, mas não é esse o parâmetro, a definição ela é clínica. Se é primária, eu vi um sinal. Se é secundária, eu vi outro grupo de sinais. Se é terciária, eu vi outro grupo de sinais clínicos. Se ela é latente, ou seja, se ela não tem sintomas, aí eu não vi sinal nenhum e obrigatoriamente eu escolho 3 doses. Então, imagine uma mulher grávida recebendo, sendo marcado primário, escolhendo uma dose, sendo que ela era terciária e precisava de 3 doses. Ela só pode chegar na maternidade com sífilis e o seu bebê com sífilis congênita, ou quem sabe, óbito, né? Aborto, natimorto por sífilis, tá? Marituba, eu quero dizer que desses 3 municípios, Ananindeua e Marituba, tem GT, tá? Na verdade, Marituba tem um GT e Ananindeua tem um comitê que foi instituído ano passado, tá? Nós fizemos reunião com eles esse ano, e a gente vê que o indicador de cobertura de 4 consultas, que é mínimo, está baixo, que a cobertura de tratamento adequado melhorou. Em 2024, a gente vê esse delayzinho de 2% aí, mas também a cobertura de tratamento de pelo menos um teste baixo. Quando a gente vai, deixa eu retornar aqui, quando a gente vai para o dado dos outros municípios, o que eu observo? Castanhal, vocês podem ver tudo verdinho, só 2024 que está 86%. Nós já conversamos com Castanhal para fazer o levantamento da informação e ajuste no banco de dados. Lembrando que 23 e 24, para esse pelo menos um teste, a gente está usando um parâmetro que não é oficial, tá? Porque a gente não tem como pegar e pedir o prontuário e fazer levantamento. Então, a gente vê pela ficha de notificação. Mas Castanhal segue o padrão de melhoria dos seus indicadores, que é o nosso município, que, se Deus quiser, vai ganhar prata esse ano. Nós temos, então, Bragança aí também, né, com 2 indicadores importantes aí abaixo de 90%, mas tendo uma boa cobertura de 4 consultas ou mais. E nós temos, em relação ao percentual de sífilis congênita, o que a gente pode observar? Bragança com 45% de crianças nascendo com sífilis congênita, Castanhal 18%, Paragominas 28%, Abaetetuba 33%, Barcarena 40%, Breves 33%. Em relação à taxa de transmissão vertical, Castanhal ali abaixo do 7,5 com 5,96, Bragança com 15,07, Paragominas 7,73, Abaetetuba, que foi o que eu falei para vocês, verdinho, olha só 1% para chegar à cobertura adequada de tratamento, que a gente pediu para fazer a investigação no prontuário da mulher, para saber se realmente aquela falha de informação no SINAM, tá, não está dentro do que não foi atualizado, não foi qualificado, mas está no prontuário. Então, a Abaetetuba, ano que vem, tem chance de pleitear um selo bronze, tá? Barcarena 1507, Breves 1473, a gente vê que Breves tem bons indicadores ali da cobertura de pelo menos um teste na ficha de notificação e apenas uma cobertura com 92% no tratamento de sífilis em 23. E aí nós temos Santarém. Então, se a gente tem alguém de Santarém aqui, tá? É um município que nós precisamos trabalhar mais os indicadores, porque está nascendo 95% de crianças com sífilis congênita, segundo o cálculo, né, desse indicador estadual, mas não acredito nisso, acredito que precisa o GT funcionar, e quando o GT funcionar nesse município, a gente vai ver esses dados melhorarem. Temos uma boa cobertura de pré-natal, acima de 90%, um bom rastreamento com teste, pelo menos um teste, e um tratamento que não está o dos piores, talvez é falta de qualificação do dado. Então, não está, ou seja, esses casos, 71 casos de sífilis congênita no total de 75 mulheres com sífilis em gestante no ano de 2024, pode ser aquele caso de criança exposta que está sendo notificado no banco, tá? Aí nós temos Itaituba com 49% de crianças nascendo com sífilis, Altamira 55%, Marabá 22%, Paraupebas 21%, Cametá 40%,
E nós precisamos melhorar esses indicadores. O que está de verdinho é o que está dentro do esperado, e o que está de vermelho, que é cobertura de 4 consultas e principalmente tratamento adequado, que a fonte é SINAM. Então, nós precisamos qualificar dado, precisamos saber onde está o problema. Esse daqui eu vou deixar como vai estar a apresentação para vocês, é o que a gente considera na avaliação das fichas, o que é um tratamento adequado para sífilis primária. Por exemplo, se eu dou 3 doses de sífilis, mas eu marquei primária, está correto, tá? 2 está correto, 1 está correto, está cobertura, porque o mínimo era 1. Agora, se você pega aqui uma sífilis latente e uma sífilis terciária, que o tratamento obrigatoriamente para ser adequado é 3 doses, e eu marco isso na ficha de notificação e trato com 1 ou 2 doses, está errado, é tratamento inadequado. E isso é o que gera aquele indicador que nós mostramos. Por isso que eu volto a dizer da importância da atuação do GT, do papel junto com a vigilância epidemiológica, para que a gente possa melhorar esses dados notificados, limpar o banco e verificar aonde está o problema na minha linha de cuidado. E bora tratar de um tema sensível nas vigilâncias, que se temos aqui alguém de vigilância, é preciso que após você qualificar o dado da ficha de notificação, qualquer um, sífilis em gestante, sífilis congênita, sífilis adquirida, e essa pessoa não é residente sua do seu município, é necessário fazer a habilitação do fluxo de retorno. Nós estamos tendo problemas com municípios atuantes, GT atuantes, que querem resolver aqueles dados lá, para saber onde está o problema ou limpar o banco, que essa informação não chega no município. Por que não chega no município? Porque o município que notificou, que às vezes é vizinho, ou então a mulher se deslocou para outro lugar, foi fazer um exame em outro lugar, não chega essa informação, porque é preciso habilitar sífilis congênita e sífilis em gestante manualmente. Então, responsáveis pela vigilância epidemiológica, depois apenas de qualificar, porque uma vez que você manda a informação, ela não vai voltar mais para você. Ela não é sua, não é sua residente, mas você gerou o dado. Então, é prazo de 60 dias para fechar. Então, qualificou o dado, está tudo ok, eu vou habilitar manualmente, habilitar manualmente, tá? Ele não é uma habilitação automática, tem que ser manual. Habilitou, a pessoa não é meu residente do meu município, habilito manualmente, fechei o caso, vou habilitar fluxo de retorno para chegar no banco do município que precisa investigar esse caso, seja sífilis congênita, seja sífilis em gestante. Quais os indicadores e metas, então, para o controle e eliminação da sífilis congênita no estado do Pará para o ano de 2026? Nós já estamos com o nosso planejamento para o ano de 2026, tá? E nós precisamos alcançar essas metas propostas. Então, as vigilâncias dos municípios, o GT precisa estar atento, tá? Tem que ter dentro da vigilância o panorama de cada 4 meses como está evoluindo o seu dado em relação aos anos base ou às metas de referência. Então, primeira coisa que os municípios, as vigilâncias dos municípios e os GTs têm que estar atentos ao novo indicador estadual, mas que ele não é só estadual, ele é nacional, e ele conta para vocês, no período de 24 a 27, que é o percentual de casos de sífilis congênita em relação ao total de sífilis em gestante naquela população residente, ou seja, naquele município de residência, naquele ano considerado. Eu já disse para vocês que ele é um indicador de qualidade indireta do pré-natal, e o que ele tem, qual é a meta que a gente precisa alcançar para 24 a 27. Nós precisamos reduzir 1 ponto percentual a cada ano, referente ao ano base 23, ou então, quem tem percentual 0, manter 0, tá? E aqui a forma de cálculo que vai ficar para vocês e depois vocês podem averiguar. Então, quais são os outros indicadores que a gente acompanha, monitora? Os do guia, tá, de certificação, que esse é o guia mais recente, que é o guia de certificação da eliminação da transmissão vertical de HIV, sífilis, hepatite e doença de Chagas, tá? Daqui a pouco vai estar entrando também o HTLV futuramente, tá? Então, os municípios de Ananindeua,
tá? Precisam, referente a 2023, qual é a meta para ser alcançada em 24? Menor ou igual a 40%. 23 chegou a 43,86. A gente precisa modestamente chegar a 40, mas se a gente puder diminuir muito mais isso, vai ser muito melhor, tá? Precisamos diminuir essa taxa de 19,53 para menor ou igual a 7,5 e todos os outros indicadores de processo maior ou igual a 90, que eu já falei, né? Cobertura mínima de 4 consultas, cobertura de tratamento adequado para gestante com sífilis e pelo menos um teste para sífilis durante o pré-natal. Belém precisa ter menor ou igual a 38% de sífilis congênita e precisa diminuir essa taxa de 30 a 24 para 7,5 casos. Marituba precisa alcançar menor ou igual a 28%, tá? A taxa de 19 para 7,5. Santa Isabel, de 38,71 para 35, menor ou igual a 35%. Precisamos chegar também à taxa de 7,5. Vigia, porque nós selecionamos 21 municípios para a gente trabalhar esse ano de 2026. Vigia não é, e nem Santa Isabel não tem 100 mil habitantes ou mais, mas nós vamos monitorar porque eles têm os maiores percentuais de sífilis congênita e os maiores indicadores de transmissão vertical, tá? Castanhal precisa abaixar, né, de 13,26 para 10%, e a taxa de sífilis tem que ser menor do que eles já alcançaram, que é menor do que 2,5%. Curuçá, menor ou igual a 19% de crianças nascendo com sífilis congênita, menor do que 7,5 casos. Bragança, muito menor do que 50, a gente não admite que seja 50, é porque Bragança teve 63,04 em 23. Claro, fizemos essa previsão de 50%, mas tem que nascer muito menos com sífilis congênita, tá? Até porque eu mostrei para vocês como é que tem processo e não tem o indicador de impacto. Alguma coisa está errada, tá? Salinópolis precisa ter menor do que 5% e transmissão vertical, taxa de incidência menor do que 5%. Paragominas, menor do que 25%. Também menor do que 7,5%. Abaetetuba, menor do que 30% de crianças nascendo com sífilis congênita. Isso em relação ao pré-natal, tá? Barcarena, menor do que 37%. Muaná, muito menos do que 50%. Breves, menor do que 29,74%. Santarém, menor do que 50%. Itaituba, menor do que 45%. Altamira, menor do que 50%. Marabá, menor do que 19%. Paraupebas, menor do que 18,05%. São Félix, menor do que 23,32%. E Cametá, menor do que 37%. Fora os outros indicadores que acompanham, tá? Então, toda essa construção que eu trouxe para vocês é para que a gente possa trabalhar em prol e juntos para que a gente consiga diminuir, quem sabe eliminar. Castanhal já está fazendo o seu trabalho, né? Mantendo seus processos e construindo mais processos, melhorando. Mas nós precisamos que os outros municípios também estejam junto conosco, atendendo essa pactuação da resolução 115, da nota técnica 1, esteja com os seus GTs atuantes nesse processo de construção e investigação, e nós estamos aqui à disposição para fazer capacitação, para fazer assessoramento, para descer, monitorar junto com vocês, e nesse ano de 2026 a gente vai trabalhar focado com os nossos municípios prioritários, que são esses 21, que eu fiz questão de falar um por um, porque essa gravação ela vai ficar, né, para vocês retomarem e analisarem, e nós já nos deixamos à disposição, dizer para vocês que é possível sim, tá? Parece um desafio imenso, e em nível nacional, a sífilis é o agravo de maior desafio para o controle e eliminação, tanto que na certificação estadual nós temos mais certificação de HIV e hepatite do que sífilis, porque é um desafio muito grande. Precisamos de uma rede trabalhando de forma integrada e precisamos, em cada um desses GTs, de um ponto focal que seja o articulador para que as reuniões aconteçam, para que as investigações fluam e para que dê uma resposta ao município e à sociedade, tá? Eu deixo essa frase aqui de José de Alencar: o sucesso nasce do querer, do compromisso e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo a gente não atingindo o alvo,
quem busca e vence obstáculos, porque terão muitos, no mínimo, fará coisas admiráveis. E eu acho que é com essa frase que a gente tem que se motivar, porque a gente vai conseguir, em 2026, melhorar esses dados, porque nós vamos investigar, estar juntos em parceria, Estado, centros regionais de saúde e municípios. Então, só informando que houve um público importante hoje participando dessa nossa reunião e aproveitem a gravação que vai ser disponibilizada também, como a doutora Charliana já falou, ela vai ser muito útil para todos. A apresentação está disponível também, não é, doutora? Muito bem. Então, no mais, somente agradecer a doutora Charliana,